A terceira questão que eu levantaria a respeito das mobilizações é o seguinte: como nós já havíamos caracterizado anteriormente, como nós assinalamos em inúmeras oportunidades, a mobilização ela modifica bruscamente o quadro político. Enquanto que determinados setores da esquerda tentaram fazer aí uma mudança na situação em relação ao Bolsonaro, através de discursos parlamentares, através de picuinhas em polêmica com o Bolsonaro em torno de questões absolutamente secundárias, através de movimentos institucionais que não levaram absolutamente nada, a mobilização, né, em apenas um dia modificou o quadro, né? Abre toda uma perspectiva de mudança nas relações de força dentro do Brasil. Importante destacar esse problema da relação de forças, né? A relação de forças tem sido desfavorável para a esquerda. Em grande medida, ela tem sido desfavorável para a esquerda porque a esquerda justamente não se empenhou em momento algum, não foi adiante com a política de mobilizar a população contra o golpe, contra o bolsonarismo e tudo mais, né? Pelo contrário, a esquerda se colocou numa posição de antagonismo à mobilização. No ano passado, nós falamos que, antes inclusive do começo da pandemia, nós falamos que é necessária uma grande mobilização pelo fora Bolsonaro. Existe a possibilidade dessa mobilização. A esquerda toda se opôs. Depois veio a pandemia, e a pandemia foi uma causa para não se mobilizar. Agora, aí a esquerda ficou numa situação, ora achando que o STF iria salvar o país do Bolsonaro, que é uma coisa totalmente sem sentido, ora achando que as Forças Armadas iriam salvar o país do Bolsonaro, ora achando que um setor da burguesia chamado centro político, quer dizer, uma ala direita, que procura se delimitar do Bolsonaro, ia salvar a situação, e não aconteceu absolutamente nada. O país submergiu aí numa situação catastrófica, e o ato do dia 29, a mobilização do dia 29, com a demonstração de força da população, começou a mudar esse quadro, né? Se nós considerarmos que essa mobilização deve ter continuidade, deve se aprofundar, nós podemos ver que esse fato é o único enfrentamento real contra a burguesia, a direita e o governo Bolsonaro. Que todo o resto é puramente decorativo, ou seja, não conduz a lugar nenhum, né? CPI do Covid e outras pantomimas aí que a esquerda gosta de ver, né? Procura fazer com que a população acredite que por essa via tudo será resolvido, ou até mesmo as eleições, que foram um desastre político para a esquerda, né? Justamente porque todos esses fatos não conseguem alterar a relação de forças. Mas a mobilização, sim, consegue alterar a relação de forças. Nesse momento, se a mobilização prosseguir, né? Se a mobilização se estender às camadas populares mais amplas, a mobilização vai mudar completamente a relação de forças, mudando o quadro político no Brasil, que vai ficar favorável para o movimento operário retomar suas lutas, defender os seus interesses de uma maneira mais concreta. Então, isso significa que a mobilização do dia 29 tem uma importância decisiva, né, na situação política nacional. É um fato de primeira grandeza. A burguesia não sabe direito como se posicionar diante disso. Ficou evidente que, embora a burguesia não tenha atacado de frente a mobilização, ela está contra a mobilização. Ficou claro aí que inúmeros setores não são a favor de derrubar o Bolsonaro, né? A mobilização, não vem a mobilização nem mesmo como um instrumento para botar uma pressão sobre o Congresso Nacional, que não seria exatamente o melhor
objetivo da mobilização, não vem a mobilização em sentido nenhum, né? A mobilização desestrutura o quadro político estabelecido, a princípio favoreceria qualquer tipo de oposição ao Bolsonaro, mas a burguesia não decidiu lançar mão dessa mobilização até o momento e ela se opõe à mobilização, né? Isso tudo mostra como, né, a política da chamada Frente Ampla era uma miragem. É uma política que não tem nenhuma sustentação na realidade, né, que não serve para nada. Por exemplo, até o PDT do Ciro Gomes ficou contra a mobilização, que mostra que realmente não há nenhum terreno real para uma mobilização em conjunto com a burguesia contra o Bolsonaro. Outro sinal disso é que reuniram-se as centrais sindicais e a única central sindical que apoia a mobilização, a única central sindical, quer dizer, a única organização sindical grande, né, que apoia a mobilização do dia 29 é a CUT, né? Nós temos aí algumas organizações menores, mas a Força Sindical e as outras direitistas, né, organizações de tipo sindical direitistas, decidiram não apoiar a mobilização, que mostra que a burguesia não é favorável a recorrer a esse instrumento de luta contra o Bolsonaro e, portanto, não é favorável a nenhuma luta real contra o Bolsonaro. A mobilização serviu também para esclarecer esse problema, que estava oculto, né? No vazio político que havia anteriormente, né, você consegue apresentar um Fernando Henrique Cardoso como defensor da democracia, você consegue apresentar o demônio como se fosse Jesus Cristo e Jesus Cristo como se fosse o demônio. Qualquer coisa vai porque não há, né, a pressão e a realidade da mobilização popular. Mas com a mobilização popular, tudo isso daí caiu por terra, desabou e deixou de existir, né? Então nós temos aí uma alteração profunda no quadro político e é preciso tirar todas as consequências dessa alteração que se verifica no quadro político.